Bem, agora, 12h25, nós vamos para Brasília, porque neste momento a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, acompanhada de outros ministros, participa no Palácio do Planalto de uma coletiva de imprensa sobre a PL do licenciamento ambiental, que flexibilizou, mas pode ter vetos do presidente Lula. Vamos acompanhar ao vivo, direto de Brasília. Homologada e no caso das populações quilombolas com terras já tituladas. O dispositivo que nos levou ao veto, repõe o fato e estabelece que o processo de identificação que é feita pela FUNAI é a base sobre a qual se faz as consultas. E no caso dos quilombolas, é a identificação feita pela Fundação Palmares. Então, só estou dando aqui um exemplo, até porque o Marcos Rogério, junto com o Capobianco, que lideraram esse processo, em termos técnicos, vão fazer aqui uma apresentação. Então, um outro dispositivo, a questão da inovação. Existem instrumentos que, de fato, ele traz uma inovação. A figura da LAC, ela já existe do ponto de vista prático. A LAI é um conceito novo, mas tinha alguns problemas, não é? No caso da LAC, quando ela foi colocada para empreendimentos, não é, de médio impacto ou de médio potencial poluidor, isso era algo que não era desejável. Como já acontece na prática, para baixo potencial poluidor. E foi isso que foi restabelecido agora na forma da lei, que ajuda muito a fazer com que os processos ganhem celeridade. Os municípios, os estados, naquilo que lhe compete, já é possível fazer isso. Na figura da lei, a mesma coisa, é um conceito novo. E na prática, se vocês forem observar, já acontece. Existe a figura desse Conselho do Estado, que é presidido pelo próprio presidente da República. Ele é composto só de entes do governo federal, no caso da instância federal, e ele passará a ser acionado para estabelecer projetos prioritários, que terão equipes que serão destinadas para dar celeridade a esses licenciamentos, mas isso não permitirá que se faça licenciamentos simplificados. Não vai ser licenciamento monofásico. Todas as fases do licenciamento serão cumpridas. Na prática, isso também já acontece. Como vocês sabem, as obras do PAC, elas têm um acompanhamento especial. Só não está dentro de um marco regulatório, mas os procedimentos são mantidos integralmente, seja para uma obra, como foi o caso de Santo Antônio Giral, aonde a gente tinha o risco do apagão, precisava de ganhar celeridade, mas sem perda de qualidade. A título de exemplo só, e concluo dizendo que foi um trabalho minucioso, como disse a Miriam, ouvindo a sociedade civil, ouvindo a comunidade científica, em constante diálogo com o Congresso Nacional, e não basta apenas vetar, e 63 dispositivos não é algo de pequena monta, é muita coisa. Então era preciso criar um mecanismo para repor, seja na forma de uma redação complementar ou um texto novo, que dialogava com a intenção, preservando a intenção, mas dando ali a tipificação em termos mais adequados, tanto para a segurança jurídica, quanto para a proteção e para o processo de agilização do licenciamento. Ainda o esforço de que alguns desses dispositivos, como eu disse que já acontece na prática, há um desejo de que isso passe imediatamente a estar em vigor. Então, vai a medida provisória para, como vocês sabem, imediatamente aquilo já é considerado em andamento. Mas, tanto a medida provisória quanto a lei, elas estão espelhadas, certo? Não é uma coisa na medida provisória e outra na lei. Então, um esforço muito grande, e eu quero aqui
dizer que a participação de todos os setores da sociedade envolvidos no tema do licenciamento só demonstra o quanto a questão ambiental ela é estratégica. A grande quantidade de ministérios envolvidos nesse diálogo, coordenado pela Casa Civil, com o suporte técnico do Ministério do Meio Ambiente e dos nossos parceiros aqui da Casa Civil, Marcos Rogério, demonstram quanto, de fato, a questão ambiental é transversal. E a pesquisa que foi feita deu conta de que mais de 70% da opinião pública brasileira estava preocupada com essa questão. Então, é um esforço grande em termos de fazer com que a gente ganhe, como eu sempre digo, agilidade sem perda de qualidade e que a gente possa fazer com que esse diálogo constante com o Congresso Nacional possa nos levar a algo em benefício da proteção ambiental, do desenvolvimento sustentável, da proteção dos povos e comunidades tradicionais e de que o Brasil possa inaugurar um novo ciclo de prosperidade, onde a economia não brigue com a ecologia, mas façam parte da mesma equação. Bom, eu gostaria de chamar o Marcos Rogério para a gente fazer esclarecimento dos vetos e detalhamento disso. Posteriormente, também vocês vão receber um release com todas as informações. É bom ressaltar também que esses vetos, você pode ter, assim, a segurança total, que isso é que garante a proteção ambiental e segurança jurídica. É importante a gente fazer isso, porque também dependemos também do Congresso Nacional, da aprovação deles, mas a gente está encaminhando para isso, vai nesse sentido. Então, os pontos principais vão ser colocados aqui, esclarecidos, e, na sua essência, vão ser vetados pontos que nos dão segurança da proteção ambiental para o nosso país. Vamos lá, Marcos. Muito bom dia a todos e todas. É uma alegria participar dessa coletiva com vocês. Queria agradecer a mesa, na pessoa do ministro Sidônio, da nossa ministra Marina, da minha ministra Miriam, minha querida ministra, e do colega Capobianco, e do secretário executivo da SRI, o Gustavo. Nós vamos fazer uma apresentação, só confirmando, Sidônio, se nós vamos fazer vai ter uma apresentação aqui, para permitir que vocês sigam um roteiro de esclarecimentos. Mas, de modo geral, como todo o processo de sanção e veto, o governo recebe os autógrafos, a Casa Civil, remete para os ministérios, coleta a opinião dos ministérios, depois a gente entra num processo de análise conjunta entre SAG, SAGE e os principais ministérios envolvidos no tema. E esse processo foi conduzido diretamente pelo ministro Rui, com a nossa Miriam, secretária executiva, com a ministra Marina, com a Advocacia Geral da União, com a SRI e também ouvindo todos os ministérios presentes. Ao final, como dissemos, são 63 vetos. Um conjunto desses vetos, 26, eles serão vetos simples. Nós teremos outros 37 vetos que nós vamos aproveitar o texto e vamos apresentar uma redação alternativa. E, além disso, nós teremos... além disso, nós teremos 10 outros textos que estão sendo sancionados e também estamos apresentando uma redação alternativa. Essa redação alternativa, como foi mencionado pela ministra Miriam, ela será veiculada através de um PL, um projeto de lei com urgência constitucional, que será publicada no Diário Oficial de hoje também, logo após a publicação da nova lei 15.190, que é a lei que vai ser gerada a partir da sanção com vetos do PL de licenciamento. Esse projeto de lei, todo mundo sabe, inicia-se pela Câmara, depois segue ao Senado. E o pressuposto dessa estratégia é que tanto o Congresso quanto o Executivo e a sociedade brasileira têm interesse numa lei que seja equilibrada ao ponto de acelerar o licenciamento das atividades e empreendimentos, mas que seja também suficientemente asseguradora da proteção ambiental que está previsto na Constituição. Então, nós identificamos aqui 10 itens que nós consideramos os mais relevantes para que facilite a compreensão de todos e todas. Pode passar, por favor.
Essas diretrizes, a ministra Marina mencionou, mas só reforçando, né, é a garantia da integridade do processo de licenciamento, a garantia dos direitos dos povos indígenas e comunidades quilombolas, a segurança jurídica do empreendimento e as inovações, eu insisto nisso, a ministra Marina reforçou, eu insisto, o PL, ele traz inovações importantes. O governo, ou ele sanciona os dispositivos que tratam dessas inovações, ou ele corrige esses dispositivos, é isso que nós vamos falar aqui. Pode passar, por favor? Pode passar também, por favor? Pode passar também? Aqui. Eu mencionei já, o PL faz ajustes, né? Pode seguir. Eu volto depois nisso. Pode passar, por favor? Pode passar? Não, eu vou voltar nisso. A ansiedade de todos nós aqui, mas ela vai fazer sentido no final. Acho que um dos itens que geraram mais preocupação da sociedade, nós tivemos uma sociedade muito mobilizada sobre o tema, diz respeito à licença por adesão e compromisso. A LAC não é uma novidade na realidade brasileira, ela já existe em vários estados e ela já foi inclusive objeto de judicialização, chegando até o Supremo a tomar decisões sobre o tema. A LAC no PL, ela está espalhada por diversos dispositivos. Nós estamos preservando a LAC, sancionamos a LAC como conceito, mas no artigo 22, que é aquele que desenha o formato da LAC, o governo está vetando o dispositivo e está propondo um texto alternativo. O que é que esse texto faz? Ele mantém o PL em grande parte, mas ele retira aquela possibilidade de a LAC ser utilizada para empreendimentos de médio potencial poluidor. Primeiro porque, do ponto de vista da conveniência e oportunidade, entende-se que o médio potencial poluidor, ele pode causar um impacto grande e isso exigiria, obviamente, um licenciamento mais cuidadoso. E, além disso, o Supremo Tribunal Federal já tem decisões em diversos casos, poderia citar 3 imediatamente, dizendo que a LAC não se presta a ser utilizada para médio potencial poluidor. Além disso, no nosso texto, a gente propõe outros ajustes na LAC, porque a LAC, além dela ser utilizada para pequenos empreendimentos ou de médio porte, com baixo impacto, ela precisa que a área seja conhecida, que as condições sejam já previamente dadas. Nas mudanças que nós estamos encaminhando, nós estamos dizendo o seguinte: ainda que a área seja conhecida, ainda que o empreendimento seja de médio porte, se tiver remoção de população, por exemplo, a LAC não poderá ser utilizada, vai ter que ser utilizado outro instrumento. Então, os ajustes que nós estamos fazendo basicamente mantendo o texto do PL, tirando o médio potencial poluidor e propondo outras condicionalidades para que a LAC seja viabilizada. Pode passar, por favor? Vocês vão receber tudo isso, viu, pessoal? A segunda questão, que é muito importante, e aqui acho que tinha uma unidade de preocupações sobre o tema, diz respeito à delegação para os estados para aqueles estados e municípios, para que eles normatizassem uma série de componentes essenciais para o licenciamento. O Brasil já viveu uma experiência de códigos penais estaduais, percebemos que não funcionava. A reforma tributária implantada em 68 criou uma guerra fiscal terrível, que a gente só conseguiu superar agora com a reforma tributária, e aqui havia uma preocupação muito grande de que os estados concorressem entre si para fragilizar as cautelas ambientais, buscando atrair investimentos. Seria uma guerra antiambiental. E aqui a ideia é preservar a autonomia do ente federativo para que ele defina essas tipologias, defina o porte, defina os estudos necessários, mas que observe os parâmetros e as diretrizes federais. Até porque a Constituição Federal estabeleceu que compete à União estabelecer normas gerais e diretrizes federais. Então, a gente faz vetos em diversos dispositivos que tratam dessa delegação para estados e municípios. Tem, acho que cerca de 12 dispositivos espalhados pelo projeto. A gente faz o veto e propõe uma redação alternativa, de tal maneira... Muito bem, nós estamos acompanhando a coletiva de imprensa justamente sobre o projeto de licenciamento ambiental que foi sancionado pelo presidente Lula
Só que, com vetos dos 400 dispositivos da lei, o presidente vetou 63. E como você acompanhou comigo ao vivo, o objetivo desses vetos é garantir a integridade do processo de licenciamento ambiental, dar uma segurança jurídica para empreendimentos e investidores, assegurar direitos dos povos indígenas e quilombolas e também incorporar inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer a qualidade, que é uma das questões desse projeto de lei, que é justamente ser mais rápido, mais ágil. Então, você acompanhou comigo as informações dessa coletiva de imprensa.